Olá, boa tarde a todos, aqui é Jordano Choquete e a gente vem para mais um vídeo do canal Café, Filmes e História. Antes de eu falar sobre o filme de hoje, eu queria saber de quem está assistindo ali a série Hunters do Prime Video, que eu falei no vídeo passado, né? Quem não assistiu o vídeo passado, dá uma olhadinha, que no início eu comento sobre essa série, que está muito boa, os episódios são cada vez melhores. E eu venho também falar de uma outra série, recomendar uma outra série que chama O Alienista, que essa é do Netflix. A primeira temporada já tem alguns anos que estreou e a segunda estreou alguns meses atrás. Então, só para explicar um pouquinho, o que era Alienista? Essa série ela se passa em Nova York, nos anos de 1800. As pessoas que tinham problemas, tinham comorbidades, problemas psicológicos, eles sofriam muito preconceito naquela época. Hoje já sofre muito preconceito, então imagina naquela época. Olha quem apareceu aqui, ó. Olha para vocês, ó. Esse aqui é o Flock, em homenagem ao Flock dos Vikings, quem assistiu, ó. Ele só não faz barco, né? Mas ele é muito bonitinho e fofo. Bom, o Flockinho tá ali. Bom, então voltamos aqui à série O Alienista. Se passa em Nova York nos anos de 1800 e os alienistas eram não mais que os psicólogos e psiquiatras da época, que tentavam, estudando tanto fisiologicamente como psicologicamente, esses distúrbios mentais que algumas pessoas apresentavam. É, na série, o alienista em questão, ele não só tem interesse em tratar dos seus pacientes com a parte psicológica e também psiquiátrica, como também ele se interessa por serial killers. O interessante da série é que a primeira temporada conta a história de um serial killer e no final da temporada você já sabe, já tem desfecho. Então você não precisa ficar esperando um tempão para chegar à segunda temporada para você ver o que vai acontecer com a personagem, quem que é o culpado disso, quem matou quem. Bom, não. E a segunda temporada também começa com uma outra história, lógico. Os personagens principais, que são três, que é uma policial, um jornalista e o alienista, evoluem, mas a história, ela praticamente, o desfecho da trama, ela acaba no final da primeira temporada, depois se inicia outra na segunda temporada, vale muito a pena. Eu e minha esposa, a gente gosta bastante de assistir, envolve bastante a gente, só que é bem nu e cru também, cenas bem violentas, é para quem gosta desse tipo de filme ou série. Hoje eu tô com o meu bonezinho aqui de preservar a natureza, salvar as espécies. Para quem não sabe, minha formação é de biólogo e eu sou, né, minha paixão por biologia é eterna, assim como minha paixão por história e filmes também. Bom, o filme que eu escolhi hoje para falar, que eu já tinha escolhido, né, mas o filme que a gente vai falar hoje é o 13 Horas, Os Soldados Secretos de Benghazi, 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi, que se passa na Líbia. E para falar sobre a Líbia, precisa falar de uma porção de coisa. É muita coisa. Vamos ver quanto tempo esse vídeo vai durar. Eu tentei encurtar o máximo possível e explicar, tentar deixar o mais claro possível como que a Líbia se formou, o que aconteceu na Líbia. Vamos lá, eu vou tentar. Quem tiver dúvidas depois escreve. Quem curtir, não esquece de dar o like ali. Compartilhe, fale para os seus amigos que gostam de filmes também. Esse é um filme de ação, foi dirigido pelo Michael Bay, né, que ele dirigiu Transformers. É um filme que tem ação do começo ao fim, mas tem essa parte de relações internacionais. É bem interessante. Quem gosta de filme de ação pode assistir, porque não deixa a desejar nenhum. O Michael Bay dirigiu também Sem Dor, Sem Ganho, outros grandes filmes de ação. Ele dirigiu, ele dirige muito bem. Bom, então a Líbia foi dominada por muitos povos. Foi dominada por gregos, romanos, fenícios, otomanos, vândalos, por muitos povos. Muita gente dominou. E quem deu o nome Líbia
o nome Líbia vem do domínio de quando os gregos dominaram. Mas eu vou passar um pouquinho para frente ali e vou falar ali do século I a.C., quando os romanos dominaram aquela região, o Império Romano Oriental, e ficaram até 455 depois de Cristo, onde começa a ter o declínio do Império Romano e a ascensão do Império Otomano. Quem que eram os otomanos? Eu sempre ficava meio confuso, porque falava turco, otomano, turco. Eu falava, mas é turco ou é otomano? Bom, o que eu consegui entender, pesquisando, lendo um pouco, é que o Império Otomano é formado por nômades turcos nômades, que se converteram ao islamismo, certo? A religião dos muçulmanos, onde que eles têm o Alcorão como sua Bíblia e tem Maomé como seu profeta. Então são turcos nômades que se converteram ao islamismo. Isso era o Império Otomano. Só que é lógico, era um império muito grande, influência de vários povos, mas inicialmente era isso. Mesmo sob o controle otomano, a Líbia tinha no seu interior um braço do islamismo, um braço bem radical do islamismo, que foi fundada pelo Maomé Ibn Ali, que eram os Senussi. Esse braço dos muçulmanos era essa vertente muçulmana era uma vertente muito radical. Ela se opunha a qualquer tipo de inovação, tinha uma visão muito rígida, né? Nós sabemos aí de outros filmes e até de notícias em jornal de execuções sumárias por apedrejamento. Então é muito radical, homens-bombas matando inocentes, vários atentados que mataram muita gente. Então tem esse lado bem radical, né, do islamismo, mas são poucos, não é grande parte dos muçulmanos, a grande parte das pessoas adeptas ao islamismo são pessoas de bem, são pessoas que só querem seguir a filosofia deles de vida e falam, não tem nada disso, que se matar e matar gente inocente aí que não acredita que no que a gente acredita é o certo. Não é assim. Eu mais para frente aqui, depois eu vou falar de um filme que conta muito bem essa história de muçulmanos que são pessoas do bem, lutando até contra esses muçulmanos que são radicais, né, que acabam causando muito transtorno aí. Bom, então o Império Otomano estava lá, os Senussis também estavam lá no interior do Império não no interior do Império Otomano, no interior da Líbia, né? Até aí a Itália ela invade a Líbia em 1911. Por que ela invadiu? Por que a Itália invadiu a Líbia? Dentro da Líbia, mesmo com o Império Otomano, tinham algumas colônias italianas. Então, com a desculpa de proteger esses colônios, a Itália invadiu a Líbia. E a Itália se aproveitou que em 1911 já estava tendo um declínio desse Império Otomano. Então foi feita a guerra, que durou um ano, a Guerra Ítalo-Turca. Como o Império Otomano estava no declínio, eles decidiram que iam deixar a Líbia para a Itália, né? Só que algumas partes da Líbia estavam sendo controladas por aqueles radicais islâmicos que eu acabei de comentar. Então, depois que os otomanos deixaram a Líbia para os italianos no Tratado de Lausana, a Itália voltou a ter uma guerra ali dentro, onde eles tomaram Trípoli e Homs, que eram grandes portos ali da Líbia, né? E em 1917, o Ahmad Sharif Senussi, que vem daquela linhagem islâmica radical, fugiu. Ele fugiu.
quando perdeu uma batalha contra os britânicos e os italianos. Aí você fala, pô, Jordão, mas de onde vêm os britânicos aí? Bom, na Primeira Guerra Mundial, a Itália era aliada dos britânicos e da França também contra a Alemanha. Era o contrário, né? Na Segunda Guerra Mundial, a Itália, por causa do domínio fascista, do Mussolini, era aliada dos alemães. Na Primeira Guerra, não. A Itália foi aliada da Inglaterra. Com a fuga do Ahmad Sharif Senus, a Itália colocou o Idris Senus como emir, que é como se fosse um rei ali. Mas ainda existiam dentro da Líbia Senusses que mantinham um movimento contra esses colonizadores, que seriam nessa parte, em 1917, 1918, que seriam os italianos e os ingleses. Aí, com a ascensão do fascismo da Itália, a Itália pegou, né, os ingleses saíram de lá, e a Itália pegou e colocou um governador italiano cujo objetivo era impor a vontade italiana dentro da colônia. Transformou aí já a Líbia numa colônia e foi um governador lá para dominar tudo. Os italianos eles forçaram essa colonização com um crescimento demográfico, então mais italianos foram para lá, o que acabou com um rápido, né, desenvolvimento. Só que a Líbia, né, com esse crescimento demográfico dos italianos dentro da Líbia, a Líbia ela foi incorporada ao reino da Itália. Então, a Itália incorporou como se fosse Itália, né, como reino da Itália, a Líbia. Apenas um território que era a Cirenaica continuou sendo daqueles senúcios, daquela linha mais radical islâmica que eu tinha falado antes. Bom, aí acontece a Segunda Guerra Mundial e dá uma reviravolta. A Itália, que antes era aliada da Inglaterra, né? E eu já tinha falado antes que teve o crescimento do fascismo na Itália, ela luta contra a Inglaterra, a França, os Estados Unidos depois, né, que entraram na guerra. Mas na região da Líbia ocorreram grandes batalhas entre o eixo e os aliados. Então tem uma divisão alemã chamada Afrika Korps, que era do Rommel, um grande militar, que estratégias fantásticas, admirado pelas suas estratégias, né? Mas causou muito dano aí para a humanidade. Teve muitas batalhas ali na África e principalmente na Líbia entre o Afrika Korps e os ingleses. E como a Líbia estava sendo controlada pelos italianos, os senusses radicais lutaram do lado dos ingleses, expulsando os italianos da Líbia. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os ingleses e os franceses tomaram o controle militar da Líbia, até que a ONU, numa Assembleia Geral, tornou a Líbia independente. Decidiu, não vai ter mais controle francês e nem controle inglês aqui dentro. A Líbia vai ser independente. Isso aconteceu em 1º de janeiro de 1952. Mas quem foi escolhido para ser líder ali da Líbia foi um líder religioso que era aliado dos britânicos, que era o emir Idris. Ele foi escolhido como rei por uma Assembleia Nacional. E em 1951, um pouco antes da escolha dele, foi estabelecida uma monarquia constitucional, né? Eu falei antes, né, de 1952. Em 1952, o emir Idris é considerado líder. E em 1951,
por causa que em 1951 foi declarada essa monarquia constitucional. Como é que funcionava? Tinha um primeiro-ministro que presidia um conselho de ministros. Tinha a Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores, onde metade desses integrantes era nomeado pelo monarca Idris. Então, quer dizer, bom, se metade do negócio é dominado pelo monarca, a coisa não é muito constitucional, né? Vai mais para o lado de uma monarquia mesmo do que de uma monarquia, entre aspas, parlamentar, né? De um parlamentarismo ali, como por exemplo a Inglaterra hoje em dia, onde você tem a rainha, mas você tem né, o primeiro-ministro e o parlamentarismo ali, que não é metade definido pelo líder religioso ali. Esse monarca, o Idris, ele teve um apoio muito grande de famílias líbio-turcas, né, libanesas e turcas, que eram residentes dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Aí depois de um tempo que esse Idris estava no poder, ele começou a fazer parte da Liga Árabe e formou acordo para a implementação de bases militares estrangeiras. E quem que eram esses estrangeiros? Eram os Estados Unidos e os ingleses, porque o Emir tinha como por base, né, quem bancava ele eram essas famílias muito influentes ali, que eram britânicas, que eram turco-britânicas e líbano-britânicas, turco-americanas e líbano-americanas. Bom, em 1900, a Líbia era um país muito pobre, 95% do território era só deserto, era muito difícil cultivar qualquer coisa ali dentro. Só que em 1957, uma empresa norte-americana encontrou várias jazidas enormes de petróleo, né? Colocou a Líbia em 9º lugar de quantidade de petróleo que tinha. Então isso mudou tudo. O Emir sabendo que agora tinha todo esse petróleo, que o petróleo movimenta guerras, cria guerras, move tudo, né? As pessoas se vendem pelo petróleo, então é uma coisa absurda, né? O petróleo, vê aqui no Brasil quanto que está a gasolina, né? Então, o petróleo é uma coisa que mundialmente vale mais do que ouro, causa guerras imensas, né? Então, o governo líbio, depois que descobriu essas jazidas, exigiu a retirada das forças estrangeiras do país. Então, quando isso aconteceu, a Líbia estava dentro da Liga Árabe, e o Egito era um dos países mais fortes ali da Liga Árabe, o Egito militarmente entrou ali dentro da Líbia e gerou alguns conflitos bem fortes entre o Egito e os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que tinham bases militares ali dentro da Líbia, né? Em 1961, o petróleo começou a ser explorado por empresas norte-americanas, mas com o país sendo controlado apenas pelos líbios. Em 63, o governo foi trocado para uma monarquia unitária. Então aí só tinha o rei, não tinha mais aquela coisa de falar, não, tem o primeiro-ministro e vai ter os deputados, e vai ter os senadores, não. E quem bom, tinha esse rei que era aquele Emir. Bom, aí surgiu o Muammar Gaddafi, que ele fazia parte das Forças Armadas Líbias, e ele estudava em Londres nessa época, né, e depois de 1963, 1964, e ele fundou uma união que era a União dos Oficiais Livres, né? E aí ele voltou para a Líbia depois que ele acabou os estudos na Inglaterra e continuou sua conspiração contra essa monarquia unitária. E em 1º de setembro de 1969 começou a insurreição que derrubou o Muammar Gaddafi. O Muammar Gaddafi não, que derrubou a monarquia unitária na Líbia. O regime do Muammar, ele encerrou, né, ele tirou completamente
as bases, né, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha de dentro do território líbano, da Líbia. Ele nacionalizou empresas, bancos e recursos petrolíferos, lançou um programa com ênfase em agricultura. O que ele fazia? Ele dava 10 hectares de terra para cada família, mais um trator, e produziu milhares de poços artesanais ali no deserto para conseguir que aquelas terras que antes não conseguia plantar nada se tornassem férteis. Isso fez com que muitos imigrantes ali de países muito pobres, próximos à Líbia, fossem para a Líbia, né? Em 73, ele lançou uma revolução islâmica, o Muammar Gaddafi, que envolvia as pessoas por meio de comitês populares, que esses comitês populares eles assumiam as agências governamentais em vários, né, então, tinham vários comitês em várias partes da Líbia, e cada um gerenciava essas partes do país, e como um todo eles dirigiam o país. Em 75 teve uma tentativa de golpe por alguns militares contra ele. O Gaddafi ele sofreu várias tentativas de golpe, né? E em 75 foi uma delas. Em 76 ele publicou o primeiro volume do livro Verde, que era uma rejeição ao capitalismo e ao marxismo. E a Líbia passou a se chamar Estado das Massas Árabes Populares. Então, pelo que eu entendi, assim, ele queria, e pelo que eu vejo, assim, essa coisa de dividir em comitês populares e tudo mais, pelo que eu vi, ele tinha algumas ideias socialistas, mas ao mesmo tempo que ele tinha as ideias socialistas, ele queria ter o governo central dele, ele como ditador. Ninguém, não poderia ter eleição, não poderia ter nada, a não ser ele e as ideias dele, principalmente quando ele coloca esse livro. E depois, vocês vão perceber que ele faz uma coisa mais radical ainda, que vai chegar ainda nessa parte. Mas ele tenta ir para um socialismo, mas para um socialismo ditatorial, que é uma coisa que não dá certo, né? Que inicialmente até o povo pode ficar contente por causa das terras que estão sendo dadas, mas depois percebe que não tem liberdade. Se você não tem liberdade de expressão, não tem essas coisas, é muito complicado, né? Fica muito difícil. Em 1981, ele funda a Frente Nacional, rebeldes contrários ao Gaddafi fundam a Frente Nacional para a Salvação da Líbia. Em 87, são fuzilados militantes radicais financiados pela Arábia Saudita. Esses militantes são dessa Frente Nacional para a Salvação da Líbia. O Gaddafi ele queria tanto mostrar o poder dele, queria incitar tanto o medo na população, que esse fuzilamento aconteceu dentro de um estádio e foi televisionado. Então, as pessoas todas da Líbia e de outros países do mundo inteiro que sintonizassem ali o canal estatal ali dele iam conseguir ver essa barbárie, né, do fuzilamento. Em 1990, começou a ter o Grupo de Combate Islâmico Líbio lá dentro, né, contra o governo do Gaddafi, que eram líbios que lutavam contra as forças soviéticas no Afeganistão. Eles lutavam lá, teve depois um outro filme, a gente conta da história da guerra afegã, né, dos Estados Unidos apoiando uma parte, e tinha a União Soviética ali também. Então, esses soldados que estavam lá foram para a Líbia para tentar tirar o Gaddafi do poder. Aí o Gaddafi, em 1994, ele estipula a Sharia. O que é a Sharia? A Sharia é igualar as leis religiosas às leis civis, às leis políticas. Então o Estado, que já não era, mas no papel, mas agora no papel já deixa de ser, não é laico. O que é um Estado laico?
Um Estado laico é um Estado onde nenhuma religião vai influenciar na sua constituição, na tomada de decisões. No Brasil é um Estado laico, onde, teoricamente, as religiões não influenciam. Não é bem o que acontece, mas é dito que o Brasil é um Estado laico, né? Então, lá não. Aí falou, esse Estado, as leis, então, do islamismo radical, do islamismo vão ser consideradas, né, vão estar dentro, vão ser iguais às leis civis. Então, aí vem aquela coisa do apedrejamento, de muita coisa. Em 2004, acontecem os leilões, né, das jazidas, né, as empresas americanas acabam ganhando a maior parte dos leilões, né, e dominam as jazidas de petróleo, né. E em 2006 acontecem umas manifestações muito grandes ali dentro da Líbia, não só na Líbia, em vários países muçulmanos, né, islâmicos, contra caricaturas do profeta Maomé. Mas na Líbia, como você tinha uma influência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos dominou a maior parte das jazidas, né, ganhou o leilão da maior parte das jazidas e estava, entre aspas, bancando agora o regime ditatorial do Gaddafi, essas manifestações foram reprimidas, porque não era interessante para os Estados Unidos que tivesse manifestação islâmica radical ali dentro do país onde tinha um monte de norte-americano, um monte de empresa norte-americana extraindo petróleo. Em 2011, acontece uma manifestação em Trípoli e em Benghazi, pedindo a saída do Gaddafi e dos filhos. Em 17 de março de 2011, a ONU, né, toma pela resolução de 1973, autoriza o uso da força na Líbia. E aí tem a queda do Gaddafi. Aí é uma coisa muito um pouco difícil de entender, porque ao mesmo tempo que você tem uma repressão do Gaddafi para o extremismo islâmico e muitas empresas norte-americanas extraindo petróleo lá dentro, você pega e coloca a ONU lá para tirar o Gaddafi. Então, na minha opinião, o que parece é que o Gaddafi ia começar a não deixar os norte-americanos extraírem mais petróleo ali, e como a ONU, né, tem uma influência forte dos Estados Unidos ali, pegou e falou, vamos invadir ali esse lugar, vamos tirar esse Gaddafi do poder para a gente poder continuar extraindo petróleo. Petróleo é motivo para muitas guerras modernas ali, a guerra do Iraque, né, o apoio ao Kuwait. Então, o petróleo é uma coisa que é complicada aí no mundo. Bom, depois da queda do Gaddafi, tiveram muitas disputas internas dentro da Líbia. Aí, os Estados Unidos perdeu o controle completamente ali das coisas que estavam acontecendo, porque como a história da Líbia toda tem toda essa complexidade, tem todas essas facções, de diferentes tipos da religião islâmica, o Gaddafi apoiando o americano, depois não apoiando, matando gente dentro de estádio, reprimindo muçulmanos, coisa que não dá para entender direito. Isso faz com que o povo também não entende, e aí fala um monte de entre aspas, gangues, mas não são gangues, né? São braços diferentes do islamismo. Então você tem grupos mais radicais, menos radicais, e no filme, agora parar, né, de contar um pouco da história da Líbia, porque continua ainda uma bagunça, né? A Líbia hoje em dia é um lugar onde o Estado Islâmico, que é quem forma muitos terroristas, que causam muitos atentados à bomba no mundo inteiro, diversos países aí
né, que eles atuam de forma muito radical, os Estados Unidos perdeu totalmente o controle. Então, o filme ele vai contar a história. Tem não é nem uma embaixada, é uma semi-embaixada ali, uma coisa meio... Porque Benghazi se tornou a cidade, depois que tem a queda do Gaddafi, e tem toda essa bagunça aí de todos esses diferentes grupos muçulmanos ali, Benghazi se tornou a cidade mais perigosa do mundo. Então não tinha embaixada de país nenhum ali. Mas os norte-americanos ainda queriam mostrar um pouco de poder, tentar controlar alguma coisa. E aí tem uma embaixada, o embaixador vai para lá, tem um local da CIA que é secreto, que ninguém sabe. E o filme, ele conta um pouco da história de como que tentaram defender essa embaixada e essa base da CIA de ataques desses grupos islâmicos mais radicais. E tem duas coisas que aconteceram no dia onde se passa o filme, né, às 13 horas dos soldados secretos ali de Benghazi, essas 13 horas cruciais, que esses soldados, que são poucos que defenderam tanto essa embaixada aí, como essa base secreta da CIA. A primeira coisa que influencia essa rebelião dos grupos radicais islâmicos é que é aniversário do 11 de setembro, né, da queda das Torres Gêmeas ali, orquestrada pelo Bin Laden. E a outra coisa é que foi quando saiu também um filme chamado A Inocência dos Muçulmanos, que era uma sátira ao profeta Maomé, né? Então geraram muitas manifestações, isso você vai ver no filme. O filme também mostra problemas familiares desses soldados das forças especiais, que podem ser chamados a qualquer hora para atuar em qualquer lugar do mundo, né? Aqui eu não venho defender nenhum lado nem outro, mas é lógico que tem que antes de chegar no ponto que a Líbia chegou hoje, tem uma forte influência norte-americana por causa do petróleo. Onde está o petróleo? Está os Estados Unidos ali tentando controlar, tentando dominar, fortalecendo com armas, né? Uma coisa que vocês vão perceber no filme também é que o Gaddafi ele tinha muitas armas, esses estoques aí de armas foram invadidos, você tem venda de arma em feira. Bom, então assistam o filme, espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa, que eu tenha conseguido passar alguma coisa. Se alguma parte ficou difícil de entender, eu acho que a parte mais difícil, até para mim, a parte mais difícil de entender foi essa dinâmica depois que o Gaddafi entrou no poder, porque ao mesmo tempo que teve o leilão desses poços de petróleo e os norte-americanos ganharam a maior parte dos leilões, ao mesmo tempo que isso acontece, ele pega e estreita mais o laço com o islamismo radical e os próprios... Bom, essa bagunça toda. Então isso para mim foi o mais difícil de entender, mesmo lendo bastante. Mas se não ficou claro, podem colocar nos comentários, eu vou atrás de mais explicações e posso fazer um outro filme falando mais sobre essa parte, só dessa parte daí do ditador. E, bom, espero que vocês tenham gostado. O filme da semana que vem, depois eu faço um vídeo curto falando sobre o filme da semana que vem, mas é um filme espanhol, muito bom, também de fatos reais, que chama Os Últimos das Filipinas, né? 1898, Os Últimos das Filipinas. Filme espanhol, Los Últimos de Filipinas, que é uma refilmagem de um filme com o mesmo nome de 1945. É muito interessante, filme muito bom também, cheio de ação. Espero que tenham gostado. Floquinho, dá um tchau para todo mundo. Ele está dormindo, tadinho do Floquinho, dormindo. E fiquem em casa. Namastê.